O movimento feminista tem consequências sérias porque, em nome de celebrar e confiar nas mulheres, a vida dos homens está sendo destruída. Recentemente vi esse vídeo e acho que devemos falar sobre isso. Bem-vindos ao Pushback. Eu sou Meira K. E isso é do Ethan, um jovem que escreveu sobre como uma garota arruinou sua vida no ensino médio. Oi, pessoal. O vídeo de hoje será diferente. Quero falar sobre algo que já queria conversar com vocês faz tempo. E é, com licença, provavelmente a coisa mais prejudicial que já aconteceu comigo na minha vida. Então vamos direto ao assunto. Para começar, eu estava no nono ano quando isso aconteceu. E basicamente eu era muito novo nesse lance de namoro. Eu nunca tinha tido uma namorada antes do nono ano. Ok, o nono ano é muito jovem. Claro, você não deveria ter tido namorada até então. No nono ano, você não deveria lidar com uma garota que pode arruinar sua vida no ensino médio. Isso é muito jovem e já é problemático. Eu nunca fiquei com nenhuma garota no geral. Tipo, eu já tive quedas, obviamente. Tipo, eu já tive quedas antes disso, mas nunca tive um relacionamento bem sucedido antes disso. Então, sem namoradas. E minha primeira namorada que eu conheci no nono ano, não vamos dizer o nome dela, obviamente, mas vamos chamá-la de a garota agora, certo? E essa garota, na época, eu achava ela muito bonita. Não sei. Eu só achava que tinha algo nela que eu realmente gostava. Então eu fui atrás dela, obviamente. Pedi o número dela de um jeito bobo. Fingi que caí, deixei o celular cair e quando ela pegou, pedi pra colocar o número. E tipo, foi muito idiota o jeito que eu pedi, mas é isso. Sabe o que é triste? Dá pra perceber quando ele fala dela o quanto gostava mesmo. Vamos ver o que acontece. Tô me desviando um pouco do assunto aqui. Ahn, Depois que ela fez isso, depois que ela me deu o número dela, nós trocamos mensagens por um tempo. Falei eu te amo no terceiro dia de conversa. Foi bem estúpido. Mas eu ainda não sabia as consequências de dizer algo assim, sabe? Certo, você está na nona série. Claro que disse que amava porque achava ela fofa. Isso é só coisa de criança. Não há muitas consequências. Às vezes pode ser bom, mas dizer isso cedo em um relacionamento nunca é bom. E eu aprendi isso logo depois. Avançando cerca de um mês, a gente ficou junto, logo depois de uma semana conversando, oficializamos o relacionamento. E durante esse mês foi um relacionamento muito bom. Ela foi a primeira garota que eu beijei e dei uns amassos. Mas isso foi o máximo que a gente fez. Esse é um ponto importante que quero que você saiba. Foi o máximo que a gente chegou a fazer um com o outro. Isso já é muito pra alguém do nono ano, né? Dar uns amassos já é muita coisa. Vai fazer sentido em um segundo porque estou te contando isso. Depois daquele mês, ficamos juntos por uns 2 meses. Depois passou mais um mês. Comecei a perder o sentimento por ela porque era minha primeira namorada e tudo era novo pra mim no nono ano. Percebi o jeito verdadeiro dela e deixei de querer ficar com ela. E era difícil explicar algo assim tão novo pra uma garota. Então, ao invés de explicar isso pra ela diretamente, eu decidi terminar com ela durante as férias de Natal. E eu acabaria aprendendo que provavelmente esse foi um dos maiores erros que já cometi na minha vida. E pra mim, o fato dele estar falando sobre os maiores erros que já cometeu na vida dele sendo tão jovem é tão triste. Muito, muito triste mesmo. Onde foi parar a ingenuidade das crianças e a liberdade de deixá-las simplesmente ser crianças? Por um motivo, depois que terminei com ela, tudo parecia normal no início. Eu não recebi nenhuma mensagem, surpreendentemente. Não recebi nenhuma ligação. O que aconteceu foi que fui à escola após as férias de Natal. E basicamente toda pessoa que eu conhecia, ou praticamente toda pessoa que eu sabia quem era, tipo, na escola, estava me olhando torto, me olhando estranho, ou simplesmente comentando sobre mim, ou falando coisas na minha frente que eu não gostava, sabe? E o que eu não entendia sobre isso é que eu não sabia o que tinha acontecido, sabe? Eu fiquei muito preocupado. Perguntei para meus amigos e eles simplesmente me ignoraram completamente. E eu percebi que não só tinha perdido muito respeito do pessoal da minha escola, mas também tinha perdido o respeito dos professores e dos amigos, e eu ainda não fazia ideia do porquê. Essa é uma experiência muito traumática pra passar quando se é jovem. Olha, eu não sei se esse garoto está certo ou errado. Eu nem sei ainda o que aconteceu. Estou vendo isso pela primeira vez com vocês, mas tenho um pressentimento. Então, obviamente, eu fui até a garota com quem eu tinha acabado de terminar. Quase falei o nome dela, por isso cortei o vídeo. Fui até a garota com quem terminei e ela disse que não tinha relação com o ocorrido. Perguntei o que aconteceu, mas ela se recusou a explicar.
Então comecei a receber mensagens de pessoas me fazendo perguntas interessantes. E me enviaram fotos de mensagens diretas com ela que eram só entre nós dois. Eram mensagens diretas e explícitas, querendo se beijar e fazer coisas juntos, coisas que você não compartilharia ou mostraria ao público. Na época, esse era o menor dos meus problemas. As pessoas achavam que eu era estranho por causa das mensagens diretas que deveriam ser só entre mim e ela, mas foram mostradas a outros, além de ela ter contado algo sobre mim que não era verdade. Vou explicar isso em seguida. Meu coração está partindo por esse cara. Menino, Uns 3 meses depois, eu acho, terminei o nono ano, acho que talvez 4 ou 5 meses, na verdade. 5 ou cerca de 4 ou 5 meses. Terminei o nono ano e só no 10º descobri o que realmente acontecia. Então eu comecei o 10º ano, obviamente bem, sabe, com a cabeça toda bagunçada, porque eu tinha perdido todos os meus amigos, todas as pessoas ao meu redor simplesmente não gostavam de mim, sabe? E eu ainda não fazia ideia do porquê, porque eu sabia que fosse o que fosse, não era só por causa das mensagens diretas. Eu sabia, no fundo do meu coração, que isso não era a única coisa que tinha acontecido. E então, uma única pessoa, só uma pessoa, mudou completamente o que tinha acontecido comigo. Essa pessoa chegou até mim e perguntou diretamente: Você não estuprou uma garota no ano passado? Eu não vou dizer o nome da pessoa que me perguntou isso. Essa pessoa veio e me perguntou isso. E então, quando essa pessoa fez isso, obviamente eu respondi que não. Eu não fazia ideia do que ele falava e não conseguia acreditar no que ele disse. Não acreditava que alguém que conheço há tanto tempo, e não era uma pessoa qualquer. Esse era um amigo da quinta série que depois se afastou. Encontrei com ele na escola antes de tudo isso, antes dele saber do boato. E aí ele veio até mim e disse aquilo, e eu estava completamente alheio ao que estava acontecendo, sabe? E então, após ele se explicar, ficou claro que não só ele acreditava que eu tinha estuprado alguém no ano anterior, mas quase todos que conheciam essa garota sabiam do boato e achavam que eu era o responsável. Acho insano como uma garota pode simplesmente dizer algo assim, e isso pode ser totalmente distorcido. Porque quero dizer, a principal questão aqui, além de não ser correto alguém fazer uma acusação dessas sem prova ou evidência, é que a pessoa sofre as consequências, especialmente o homem. O que está acontecendo com as nossas meninas jovens que elas acham que precisam fazer isso para justificar o fato de estarem magoadas? Como uma menina de 9 anos passou a acreditar que contar que foi estuprada por esse cara era o motivo do término? Suponho que foi isso que ela fez. Ela estava magoada e ofendida, quando isso se tornou normal. Como isso se tornou algo normal? E eu vou te dizer, é o movimento Me Too. É isso. É simplesmente chocante. pelo que sei, eram só as mensagens diretas. Isso acabou virando outra coisa. Não culpo só ela, mas alguém tornou isso uma agressão sexual. E então alguém simplesmente mudou tudo. Com licença, alguém simplesmente transformou isso em estupro. Eu não sei quem eram essas pessoas que espalharam esse boato sobre mim, mas agora não havia como parar, já que fazia um ano desde que aquilo começou a se espalhar. E não só perdi todos os meus amigos por causa disso, mas comecei a me perder também, sabe? Comecei a perder a minha sanidade. E avançando para o segundo ano do ensino médio agora, depois de 2 anos sem sucesso tentando encontrar uma garota para ficar ou fazer amigos no geral, eu finalmente encontrei uma garota. Mas não importa, já tinham se passado 2 anos até esse ponto. Só consegui ficar com essa garota porque, no começo, ela era uma das que não acreditava e achava que não havia provas suficientes. Ela foi uma das únicas pessoas que conheci que sabia que, sem provas, evidências ou algo assim, você não pode simplesmente dizer esse tipo de coisa sobre alguém. Quero agradecer a ela, pois provavelmente foi a única que não acreditou nisso na época. Mas estou me distraindo aqui. Após tanto tempo lidando com isso, cheguei a um ponto muito baixo na minha vida. E rapidamente só quero dizer para a garota que começou tudo isso: vai se ferrar. Sinceramente, eu odeio o fato de você ter feito isso comigo. E eu realmente espero que isso fique com você se você estiver assistindo isso. Porque ela me levou a um ponto em que, bem, a garota que espalhou o boato me levou a um ponto em que eu tentei me matar. Não foi só uma vez, foram algumas vezes. E então houve uma noite específica em que eu tinha tudo preparado. Eu sabia que ia fazer isso naquela noite. Mas aí meu pai entrou e viu tudo. E de repente eu fui internado em um hospital psiquiátrico, sabe?
E tudo isso aconteceu porque uma garota disse algo que não deveria ter dito. E o que eu quero que você perceba é que você não só deve ter muito cuidado com quem você confia na sua vida, mas também precisa saber que quase não existe jeito. E eu digo quase por um motivo, mas quase não há como se defender quando se trata de algo assim. O que você precisa entender é que todos querem ouvir isso. Ninguém quer ouvir o contrário, como era só um boato, não aconteceu. Elas gostam de ouvir isso porque rende assunto para conversarem. E quando as pessoas têm assunto para conversar, é tudo o que elas querem fazer. E por causa disso, quando se trata de algo assim, praticamente não há nenhuma maneira de se defender. O melhor que você pode fazer quando algo assim acontece é seguir com a sua vida e entender que os verdadeiros amigos que você tem, se eles realmente forem seus amigos, não vão acreditar em nada do que ouvirem. E às vezes, quando algo assim acontece, geralmente não é nessa escala, onde toda a sua escola fica sabendo. Então, eu realmente espero que quem estiver passando por uma situação parecida não tenha todo mundo sabendo disso. Mas é louco o que uma garota pode fazer com a sua vida. O quê? Uma história terrível, terrível, terrível. Olha, a gente não sabe os detalhes, não sabe se ele fez esse vídeo porque talvez ele tenha feito alguma coisa, mas esse é exatamente o ponto. Não tem como se levantar e lutar contra algo assim. E ele, na verdade, tem uma percepção muito inteligente, que é que as pessoas gostam dessas histórias, elas querem ter o que comentar, querem fofoca, elas gostam disso. É totalmente inaceitável que o preço da liberdade das mulheres seja a vida dos homens. Que o fato de as mulheres poderem falar sobre suas experiências terríveis em que foram abusadas por homens significa que homens inocentes têm que pagar o preço por isso. E isso é por causa do comportamento irresponsável das mulheres. Essa jovem tentou justificar suas emoções. Ela estava chateada, estava envergonhada e por isso espalhou boatos. Os boatos foram ficando cada vez piores. Mas a destruição da vida de um garoto que provavelmente nunca mais conseguirá confiar plenamente, isso vai afetar e manchar toda a vida dele. Pelo resto da vida dele, ele vai seguir em frente sabendo disso, com falta de confiança, com um sentimento profundo de dor, com o conhecimento de que qualquer um pode simplesmente se voltar contra ele assim, sem nenhuma prova. Isso é totalmente inaceitável. Existem dezenas, centenas ou milhares de histórias assim de homens destruídos por mulheres que abusaram do que outras conquistaram com trabalho duro e sacrifício. E esse é um dos usos mais nojentos e revoltantes das liberdades que foram concedidas às mulheres hoje em dia. Eu não consigo entender. De novo, ela está no 9º ano. Ela é uma idiota. Mas de alguma forma, em algum lugar, isso entrou na cabeça dela que se ela espalhasse a acusação de estupro, ela sairia por cima e poderia destruir a vida desse garoto. Isso é algo muito, muito, muito perigoso. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.